Antenados na Geral ao vivo para todo o Brasil, estamos falando sobre check-up espiritual. Sabe quando você tá, enfim, chegou um certo tempo ou idade, que você fala, poxa, eu não faço mais o que eu fazia antes e tudo. Quando isso acontece às vezes com o corpo, a gente faz um check-up no hospital. Mas lembra daquele tempo que você falava em línguas, que Deus te usava, que você evangelizava, ganhava almas para Jesus, e aquilo para estar longe? Tá na hora de fazer um check-up espiritual. Por que você parou? Por que ficou frio? Por que não age? Por que não evangeliza? Por que não leva mais visitantes para a igreja? Isso é um sintoma, às vezes, de uma igreja que está um pouco doente ou disfuncional. Porque quando você está doente é porque algum órgão, alguma coisa no seu corpo não está funcionando da maneira certa. Do mesmo modo, o organismo que é a igreja, ele é vivo, se alguém não está funcionando da maneira que deveria funcionar, porque ela está doente, precisa de um check-up. Então nós temos até e-mails de pessoas mandando aqui na internet, poxa, eu lembro no tempo que tinha culto, enfim, 3, 4, 6 pessoas aceitavam Jesus, aqui já faz uns 4 meses que ninguém aceita Jesus, e você começa a ver algumas coisas, mas é engraçado, você começa a ver alguns sintomas, às vezes, poxa, por que isso não está acontecendo? Antes era de um jeito, a gente tinha um amor, hoje não tem mais. Está na hora de fazer um check-up, a gente falou talvez como fazer um check-up, porém, o que causa uma doença num líder, numa igreja, enfim, numa igreja local? E quais os sintomas? Uma igreja doente produz o quê, pastor Sidney? Eu sou a favor desse lado do check-up. Eu só me preocupo quando isso passa a ser anual, tipo sazonal, sabe? É um check-up onde se faz uma vez no ano, ou seja... Isso é reciclagem, a gente falou, que reciclar tudo bem, check-up. Pois é, o check-up mesmo da igreja, o check-up do líder tem que ser diário. Todo dia. O primeiro da Santa Ceia, examine-se um homem assim próprio. Pastor, olha bem, hein, pastor André? Ué, tem isso? Jesus colocou. Com certeza. A realidade, hein, pastor? A realidade, eu vou aqui trazer um esclarecimento. Eu sou roceiro e eu não sou meio termo. Eu sou logo direto. Começar com o negócio de teologia, tem que falar a verdade. A realidade que temos que acordar que a igreja, a maioria, não são todos, não vão generalizar, está apostatando da fé. Sabe por quê? Vamos falar minoria, mas tem pessoas. Eu vou dizer para você, sabe por quê? Hoje não se tem um culto que o camarada pega a palavra para falar de dinheiro, 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 dinheiro. Tem até o corinho, né? Já viu falar o corinho do dinheiro? Já. Se você tem, aquele que tem 1000, vem aqui à frente. O que tem 10, vai lá para trás. E o cara virou e falou assim, eu, pastor, sai de ré, Satanás. Então, a realidade, e eu que não tenho, pastor, sai de ré, Satanás. A realidade, eu vou te falar uma coisa. Nós sabemos que hoje existe os shows, né? Os shows que as pessoas aclamam, os cantorão, lá, aquela gritaria, aquela loucura, e Jesus fica de fora. Nós vemos mais oba-oba do que sinceridade nos cultos. Hoje o cara pregou muito bem, que mensagem, gostou do pregador? Gostei. E aí, para quem foi? Foi para Jesus? O culto oferecemos ao Senhor. Então está havendo, não é a tristeza propriamente das pessoas, como essa irmã falou, que não tem mais mistério, as pessoas não se conversam, sabe por quê? Na realidade, as pessoas esqueceram que o Senhor da igreja é o Espírito Santo. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Não adianta querer levar as coisas no automático. Hoje os crentes estão no automático. Começou o culto, gente, show, vamos lá. Música, tá, uhul. E daqui a pouco, cadê o Espírito Santo? Então nós entendemos que a parte de pastores, tem o pastor, tá? Que é o pastor que luta, que batalha, que a igreja está crescendo, está preocupado com o povo, é o verdadeiro pastor que dá a vida por suas ovelhas. Esse pastor, ele está pautado na palavra e dificilmente ele estará doente. Agora existe a leva de pastores, que são aqueles que se apresentaram sem serem chamados. Estão muitos endemoniados com carteira de pastor, nome de pastor e na frente de rebanhos. Então, as pessoas que forem congregar precisam tomar muito cuidado, que tem pastores adúlteros, pastores mentirosos, pastores ladrões, pastores até satanistas que estão na frente de igrejas, e tem um monte de bobo que estão indo atrás.
Essa é a verdade, porque o pastor verdadeiro que prega a palavra de Deus, vivenciou o evangelho, ele pode até passar por problemas, que ninguém está livre, mas ele se levanta, ele tem aquele que vai estender as mãos e a igreja está em oração por esse pastor, porque ele é o verdadeiro pastor. Olha aqui, Josias, vamos só para a ligação do Josias, está na linha, Josias de Campo Grande, tudo bem, Josias? Tudo bem, eu queria primeiro mandar um abraço para o pastor Adilson, meu pastor, em nome do HBOC, com HMBOC, um abraço. Obrigado, obrigado. Qual é a sua pergunta, querido? Ele ligou para mandar só um abraço para o pastor Adilson. Pode falar, querido. Nós fomos treinados desde de muitas gerações a ver o pastor como um super-homem. Aquele pastor que não ria, não podia rir no púlpito, não podia dar uma gargalhada, não podia... Isso me preocupa. O pastor da minha igreja, às vezes, vai lá em casa, eu tenho o prazer de ver o pastor dar boa gargalhada. Por quê? Porque eu sei que ele é um ser humano, tem estresse, ele carrega os problemas da igreja, os problemas de casa, os problemas profissionais e os outros problemas. E uma coisa, para mim, está sempre atrelada à outra. Se ele tiver uma boa saúde física, ele vai ser mais fácil de dar com o lado espiritual. E se ele tiver uma boa saúde espiritual, ele vai ter mais condição de cuidar da saúde física. Não ser um centralizador, aquele pastor que prega domingo, prega segunda, prega terça, prega quarta. Não, mas ele tem que... há um ditado que eu acho interessante, que diz assim: a função do piloto é decolar o avião, o resto ele delega. Então esse para mim tem que ser o pastor. Eita Deus, vem falar, José, aprendeu bem, tá delegando bem, pastor. Obrigado, José, pela sua participação, muito bonita. Eu concordo em gênero, número e grau que o José falou. Então, assim, eu acredito que a única coisa também, no meio disso, que a gente precisa focar, é que os bons ainda são maioria. Sim. Os bons ainda são maioria. Ainda há homens de Deus sinceros. O problema é o foco. O foco, ele é sempre dado a quem faz o que é errado, quem faz o que é ruim. Aquela coisa, os pastores falaram de Elias, e a gente vê a situação da caverna, onde por uma ameaça de uma pessoa, aí o profeta vai e entra na caverna. E lá dentro da caverna, ele fica sabendo que tem 7.000 que não se dobraram. Quer dizer, mesmo diante desse clima caótico todo, que o pastor Edson muito bem colocou, nós ainda temos pessoas sinceras, pastores que se dobram, e esses são sempre maioria. Homens de Deus que assim, eu também venho de uma família pastoral, sei que alguns irmãos aqui sabem, gente que hoje não está em evidência, gente que hoje está no anonimato, o anonimato físico, mas está numa evidência espiritual. Perfeito. Porque são pessoas que estão vivendo aí de joelhos, e são esses que têm sustentado a igreja, mantido a igreja. Os bons, eles sempre vão ser maioria. É verdade. Eu concordo com o pastor Sidney por uma razão muito simples, né? Se a gente se deixar levar como essa mídia secular aí fora, é que só focaliza o lado negativo. Tem muito, por exemplo, seu pai, por exemplo. Maioria, não, seu pai para mim é um ícone. Por quê? Porque ele apostou no impossível. Ele apostou no que ninguém acreditava na época dele. Não, a igreja evangélica terá uma televisão. Alguém deve ter falado, maluco, não sei o quê. Mas ele acreditou, né? A televisão é do diabo. Quer dizer, e hoje nós estamos aqui naquele projeto que o pastor acreditou. Seu pai acreditou nisso, ele apostou nisso. Ele orou, ele subiu no monte, ele jejuou, ele fez propósito e que chegou lá. Não só então, a gente não pode ficar aqui apostando. Samuel, mas como toda a família Câmara. A gente estava falando aqui sobre filhos sucessores, né? A gente vê aqui o exemplo do André. O exemplo do André, né? Sucedendo. Quanto o irmão dele. A família toda está aí, a mãe. Glória a Deus pelas boas novas e pela família. Viu, André? A gente tem que acreditar. Existe muito pastor que está nos ouvindo agora, que sobe monte, que trabalha sério, no anonimato, né? Como ele falou aqui, no anonimato, mas trabalha sério. Agora, eu queria aqui destacar a questão dos sintomas, é isso que eu queria falar. Qual é o resultado quando eu estou querendo uma oportunidade para falar dos sintomas, né? O que isso causa? Qual é o resultado? Então, por exemplo, se nós temos um filho, né, nossos filhos, e o filho perde o apetite, a gente começa a perceber logo que algo não está normal, né? Uma criança que não come, não quer comer, ou um animalzinho, né? Eu tenho uma cachorrinha na minha casa e, de repente, ela parou de comer. Eu falei, gente, tem que levar no veterinário, porque a cachorra não come. Sabe como é que é cachorro elétrico, pula no colo, e, de repente, ficava prostrada lá o tempo todo? Eu falei, não, vou ter que levar no veterinário. Na vida espiritual é a mesma coisa, viu, André? Você falou com muita propriedade a questão do primeiro amor.
né? Quando a gente se converteu lá atrás, né? A gente queria evangelizar, distribuir folheto, né? Queria limpar a igreja, queria fazer tudo. Hoje nós vemos um problema. Eu fui convidado agora para dar uma palestra sobre escola dominical. E eu estava lembrando a eles que há 20 anos atrás, pelo menos na Igreja Batista, onde eu conheço um pouquinho mais, na Igreja Batista era comum a gente ter, na escola dominical, uma frequência maior do que a membresia da igreja. Por quê? Porque para ser membro da escola dominical não precisava ser membro da igreja. Ele podia ser amigado, não tinha problema, era só ouvir a palavra. E ele queria lá aprender a palavra. Então a membresia era muito grande de escola dominical. Hoje não. Caiu tanto que tem igreja que já não faz escola dominical de manhã, não. Coloca o culto único de noite, de tarde e de noite. Porque se colocar de manhã, a frequência é zero. Isso são sintomas. Sintomas, são Perfeito. sintomas, né, de uma igreja... Eu não vejo por aí, não. Que perde... Eu concordo, mas viu, eu André? concordo com isso. Viu, André? Porque Eu vou discordar de vocês. Eu estou aqui hoje para discordar. Olha só, viu, André? Olha só, uma igreja que está perdendo o apetite pela palavra. Né? Só vai no oba-oba. Hoje nós temos corinho demais que faz o jovem pular, mas não tem um corinho que faz o jovem se ajoelhar. Isso é uma verdade que a gente tem que encarar. Querido, Na verdade, olha são bem, sintomas. olha bem. Gente, Faz muito tempo que eu não olha defendo. bem. Bota o joelho no chão. A Mas, questão, Deixa eu falar, antes até do apóstolo discordar, Deixa eu falar. mas de fato existe algo que tem mudado e rápido, isso dentro do meu tempo de vida. Eu não sou muito velho, não. Tá? Tenho só 30 anos. Mas eu lembro que escola dominical era lotada. E conheço igrejas que saíram de escola dominical lotada para não ter mais escola dominical. Conheço vários. Ao que isso me remete? As pessoas não estão tendo mais interesse também de aprender sobre a Bíblia. Querem chegar num culto e ouvir pregação, amém, glória a Deus, eu recebo, amém. Agora, pega a tua escolinha. Já leu? Quem foi que leu a revista Escola Dominical? Vamos falar sobre os apóstolos. Tem conhecimento? Quantos livros da Bíblia tem? Hoje em dia, se a gente perguntar isso na igreja, realmente. Isso é um sintoma. E o check-up não está sendo feito. É um sintoma. E o check-up não está sendo feito. Em relação à escola dominical... Eu acho que tem algo para falar sobre isso. Escola dominical é de Deus, eu frequentei muito escola dominical. Eu não concordo pelo seguinte, não é que a escola dominical ela foi, na realidade, extinta. É porque ela foi, o modelo agora é um outro, principalmente na visão celular. Porque nós temos o quê? Nós temos, eu por exemplo, eu tenho há 15 anos, muita gente copiou a minha ideia, pelo menos na minha região. Eu tinha o culto, começava às 19h30 e acabava lá para as 21h30. Então eu vi que as pessoas, o pastor, na verdade, pega o seu carro, vai para casa, ou vai para uma churrascaria, uma pizzaria, ou vai jantar, e pode dormir até mais tarde no outro dia. Mas tem os membros da igreja que trabalham no pesado e acordam muito cedo, isso é consciência. O que eu fiz? Eu trouxe o culto para as 18 horas, isso aumentou o número de frequência das pessoas, e eu falei o seguinte para os irmãos, olha, domingo, as irmãs acordam, pode cuidar da sua casa, do seu esposo, um café, dorme até mais tarde, descansa, e na parte da tarde nós temos o estudo de cada líder ministra para os seus liderados, que é bem assim. Então, nós temos o estudo durante a semana, temos a tarde, é um outro modelo, mas funciona. Mas o seguinte, é louvável a escola dominical, mas sem dúvida. alguns locais que não conseguiram nem readequar. Mudaram o horário, mas não deu gente. Por quê? Porque... Não sei. E tá aí olha, vamos para o rápido intervalo que a gente estourou um pouco e depois a gente volta falando um pouco sobre também sintomas. O que a gente está vendo de errado? Escola dominical é uma coisa que eu acho incomum em todas as igrejas, mas também, de fato, o que deve se fazer? Bota isso para reunião em casa, bota num outro horário. É uma coisa a se conversar, porque de fato é um sintoma de algo que mudou e muito rápido. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Antenado, volta já.